A história de Jesus Cristo começa com seu nascimento, passando pelo chamado aos seus apóstolos e culminando no julgamento e na morte. Esta é uma narrativa que marcou profundamente a humanidade e é contada com detalhes nos evangelhos. O nascimento. Jesus nasceu em Belém, em uma manjedoura, porque seus pais, Maria e José, não encontraram espaço nas hospedarias da cidade. Maria estava grávida por obra do Espírito Santo, e o nascimento de Jesus foi anunciado como a chegada do Salvador prometido. Pastores e 3 reis magos, guiados por uma estrela, vieram prestar homenagem ao menino, trazendo presentes simbólicos: ouro, incenso e mirra. Após o nascimento, José e Maria fugiram para o Egito com Jesus para protegê-lo da perseguição do rei Herodes, que temia a chegada de um novo rei e ordenou a morte de todas as crianças pequenas em Belém. Anos depois, após a morte de Herodes, a família voltou para Israel e se estabeleceu em Nazaré, onde Jesus cresceu. O chamado dos apóstolos. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, um momento importante em sua vida, pois marca o início de seu ministério. Após seu batismo, Jesus foi ao deserto, onde passou 40 dias em jejum e oração, sendo tentado por Satanás, mas resistindo firmemente. Ao voltar, Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus e realizou muitos milagres. Ele então escolheu 12 discípulos para acompanhá-lo, chamados de apóstolos: Pedro, André, Tiago filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Esses homens, de diferentes origens, foram chamados para aprender com Jesus e, eventualmente, espalhar sua mensagem, o ministério e os milagres. Jesus e seus apóstolos viajaram por diversas cidades da Galiléia e da Judéia, pregando sobre o amor a Deus e ao próximo, o perdão e a salvação. Ele ensinava por meio de parábolas e usava metáforas acessíveis, transmitindo verdades profundas. Jesus também realizou milagres para demonstrar o poder e a compaixão de Deus. Curou cegos, paralíticos, leprosos, expulsou demônios e até ressuscitou pessoas, como Lázaro. Esses atos e ensinamentos atraíam multidões, mas também provocaram a oposição de líderes religiosos que viam suas mensagens como ameaças às leis e tradições judaicas. A entrada triunfal em Jerusalém. Perto do fim de seu ministério, Jesus foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Ele entrou na cidade montado em um jumentinho, sendo aclamado pelo povo com ramos de palmeira, que gritava: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Esse evento, conhecido como Entrada Triunfal, cumpria uma antiga profecia sobre o Messias. Mas, embora fosse recebido com entusiasmo pelo povo, a tensão entre Jesus e os líderes religiosos aumentava, pois eles viam nele uma ameaça ao seu poder. A última ceia. Na noite da celebração da Páscoa, Jesus compartilhou uma última refeição com seus discípulos, chamada de a última ceia. Durante a ceia, ele partiu o pão e deu o vinho, instituindo a Eucaristia e explicando que seu corpo e seu sangue seriam entregues por eles. Ele também revelou que seria traído por um dos apóstolos. Judas Iscariotes, motivado por dinheiro e por sua decepção com a forma como Jesus conduzia seu ministério, entregou Jesus aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata e o julgamento. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar, pedindo a Deus força para enfrentar o que estava por vir. Judas levou soldados ao jardim e, com um beijo, identificou Jesus, que foi preso. Os discípulos, amedrontados, se dispersaram, e Pedro, um de seus seguidores mais próximos, negou conhecê-lo 3 vezes naquela mesma noite. Jesus foi levado primeiro ao Sinédrio, o conselho religioso judeu, onde foi acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Em seguida, foi entregue ao governador romano, Pôncio Pilatos, que relutou em condená-lo, não encontrando crimes contra ele. No entanto, pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos, Pilatos cedeu e o condenou à crucificação. A crucificação e morte. Jesus foi açoitado, humilhado e forçado a carregar sua cruz até o Monte Gólgota, onde foi crucificado entre 2 ladrões.
Sobre sua cabeça, colocaram uma placa que dizia Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Durante as horas na cruz, Jesus orou, pedindo a Deus que perdoasse seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Depois de várias horas, ele clamou: Está consumado e, entregando seu espírito, morreu. Seu corpo foi retirado da cruz e sepultado em um túmulo cedido por José de Arimateia, um seguidor seu. Porém, 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou, aparecendo a Maria Madalena e aos apóstolos. Sua ressurreição se tornou o fundamento da fé cristã, pois simboliza a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna a todos que crerem nele.